STF retoma julgamento sobre defesa da honra em casos de feminicídio. O Superior Tribunal Federal retoma hoje, no dia 1º, o julgamento que deve proibir o uso da tese de legítima defesa da honra para justificar a absolvição de condenados por feminicídio. A sessão está prevista para as 14 horas. Até o momento, o plenário formou maioria de 6 votos para impedir que a tese possa ser utilizada como argumento de defesa dos advogados do réu ou para justificar a absolvição pelo tribunal do júri. Faltam os votos das ministras Rosa Weber e Carmen Lúcia. O STF julga uma ação protocolada pelo PDT em 2021 para impedir a absolvição de homens acusados de homicídio contra mulheres com base no argumento de que o crime teria sido cometido por razões emocionais, como uma traição conjugal, por exemplo. No Supremo, a maioria foi formada na sessão de 30 de junho, antes do recesso de julho. Na ocasião, as ministras sinalizaram que também vão acompanhar a maioria. Na época, a presidente do tribunal, Rosa Weber, comentou que o país tem histórico de normas que chancelaram a violência contra a mulher. A mulher era uma coisa, era uma propriedade, por isso podia ser morta para lá. O afirmou. 2023. Esse é o ano de Nosso Senhor Jesus Cristo em que nós estamos. Nesse ano, ainda se discute essa questão dos crimes contra por lavar a minha honra, a justificativa. É um absurdo como isso ainda está sendo julgado. Mas está sendo julgado. Ótimo que isso saia dos rolos das possibilidades de isenção para aqueles que cometem o feminicídio. Mas o que me chama a atenção é isso não é fazer parte. Como nós queremos avançar como sociedade se não conseguimos avançar em coisas básicas como esta? A gente discute tanta coisa, a gente fala tanta coisa, a gente fala sobre o progresso, sobre querer a internet 5G, a gente fala sobre a globalização, a gente fala sobre vanguarda, a gente fala sobre tecnologia, o país isso, o país aquilo, e uma questão tão básica a gente ainda está tão retrógrado. Isso entra em várias questões, né, em várias camadas. Quando a gente pensa na luta feminina por igualdade, é também e sobretudo em resposta a toda essa coisa doentia que se criou sobre posse, né? Em que momento da história se criou essa coisa louca de que um homem tem posse da mulher? Né? A ministra Rosa Weber fala muito bem. O Estado brasileiro chancelou questões por muito tempo que nos colocavam no lugar de propriedade. Né? E ver essa discussão dentro do STF é importante, sim, como você bem disse, Márcio, porque é algo que vai sacramentar o que está correto e o que não está correto. E esse argumento, ele é pífio, assim, ele não tem cabimento. Não tem cabimento porque não dá para você somar a força de um homem contra uma mulher. E em que momento se a gente for julgar que a questão da traição, a questão disso, daquilo, independente, não dá direito de você tirar a vida de ninguém. Não deu certo, se afasta. Não deu certo, separa. Existem meios legais de você romper os vínculos. Agora, essa questão de dizer que eu tô com a honra ferida e por isso eu vou matar porque eu quero, né, porque eu preciso, não tem cabimento, né? Isso aí era e aí a gente vê, e vai de encontro, esse trabalho que a STF está fazendo, vai de encontro, inclusive, as medidas mais duras que a reforma na Lei Maria da Penha foi posicionando ao longo desses anos o Estado brasileiro. É uma das legislações mais fortes que existem de proteção à mulher no mundo, reconhecida, né, pela grandiosidade que tem, pela firmeza que tem, mas a gente ainda tem um Estado que não corresponde a tudo que essa legislação pede. Onde estão as casas de acolhimento a essas mulheres? Onde estão as delegacias, as DDMs, funcionando 24 horas por dia, para atender e acolher as mulheres vítimas de violência? Então, essas questões a gente precisa superar, para que vá de encontro a decisões como essa do STF, de não aceitar qualquer justificativa como plausível para um homem tirar a vida de uma mulher. Não existe desculpa plausível para isso. Não existe. O que me admira, Juliana, é o fato de você ter uma Lei Maria da Penha que tipifica isso, que protege a mulher, e automaticamente não derrubar essa questão
desse argumento em defesa da honra. Já foi uma questão também, assim, em que já existia uma liminar do ministro Toffoli. E aí eu preciso ler isso aqui, o que ele fala, estudando aqui rapidamente, né? Quando ele definiu por essa questão de não se utilizar mais esse tipo de argumento, ele coloca aqui, segundo Toffoli, além de ser um argumento atécnico e extrajurídico, a tese é um estratagema cruel, subversivo da dignidade da pessoa humana e dos direitos à igualdade à vida. E totalmente discriminatório contra a mulher. Ao meu ver, trata-se de um recurso argumentativo e retórico odioso, desumano e cruel, utilizado pelas defesas de acusados de feminicídio ou agressões contra as mulheres para imputar às vítimas a causa de suas próprias mortes ou lesões, contribuindo para a naturalização, a perpetuação da cultura de violência contra as mulheres no Brasil. Não preciso dizer mais nada. Preciso dizer mais nada. É interessante que tudo isso foi feito pelos operadores jurídicos da época, né? Exatamente, mas aí o cara está trabalhando, eu sou advogado de defesa, então o cara vai se pegar em qualquer... Eu falo da época da instituição, né? Disto. Quando isso se tornou possibilidade na lei, lá atrás, quando instituíram. Exatamente. Quer dizer, isso foi instituído por lei. Por isso que a ministra fala nessa chancela, né? De você garantir dispositivos legais que permitam que você use argumentos tão atécnicos, como diz o ministro, para justificar algo que é injustificável, que é criminoso. É ponto, é criminoso. Matou a mulher, é criminoso. Mais mulheres. Matou um homem, é criminoso. Tirar a vida de alguém é criminoso. Então, tirar a vida é crime, né? Não tem nem que discutir, né? O que a gente precisa é, para além dessa discussão, da utilização desse tipo de argumento para a defesa, é justamente entender que práticas de violência contra a mulher são crimes instituídos no Brasil, reconhecidos na legislação e que precisam ter o prosseguimento judicial correto e que essas pessoas precisam pagar pelo que fizeram. Já pensou se, em vez de a mulher pode matar em defesa da honra? Meu Deus!